Paz de Cristo, irmãos. Vamos em pé para a leitura de uma palavra nessa manhã. Quantos estão felizes por estarem aqui, glorificando e adorando ao Senhor? Evangelho de Jesus, segundo descreve Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo de número 5. Enquanto você procura, foi me passado aqui 3 avisos, irmãos. Cadê o Sênior 60+? Dia 10 de agosto, marque na sua agenda, às 9 horas da manhã, nós estaremos tomando café para a glória de Deus. Basta você fazer a sua inscrição, vai ter uma equipe aqui no hall para fazer a inscrição. E o café, como eu disse, dia 10 de agosto. Queridos, quinta-feira agora, você que participa aí da tarde da bênção, não haverá tarde da bênção, tá? A igreja vai estar passando por dedetização, irmão. Então, você que acompanha, que vem, nós não teremos o culto aqui de forma presencial devido a esse procedimento. E quantos amam a palavra do Senhor? 7 de agosto, marca na sua agenda aí também. Quarta teológica. Nós do Seminário Teológico Canaã vamos abrir uma aula, nós vamos fazer uma aula aqui para toda a igreja. 7 de agosto, às 19h30. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 21, por gentileza. Quero também agradecer aqui o convite dos pastores. Obrigado, pastor, pela confiança, né? Por tudo que essa casa tem feito pela minha vida e a vida da minha família. Verso 21, Evangelho segundo Marcos 5, diz assim: Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostou aos seus pés e rogava-lhe muito: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Vá para o verso 35, por gentileza, queridos. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, porque incomodas o mestre. Porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, não temas, não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço e o que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou os que vieram com ele e entrou onde ela estava, junto com o pai e a mãe da menina. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se a todos com grande espanto. Mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e ordenou que dessem de comer à menina. Antes de você se assentar, faça uma declaração para a sua vida. Gostaria que você se declarasse isso, que vai ser o tema da mensagem nesta manhã. O meu limite, repita isso, não é o limite de Deus. Você tem coragem de dizer isso a alguém agora? O meu limite, o teu limite, não é o limite de Deus. Pode se assentar, meu irmão. Eu, por esse tempo, tenho conversado com muitas pessoas. E a questão pastoral é bem interessante, porque às vezes de manhã você está num velório e à noite você está numa festa.
conversando com gente, próximo a gente. E eu vejo que muitas pessoas, e percebo isso, estão no seu limite. Nós acabamos de passar o meio do ano, já tem gente querendo entregar os pontos, está no limite. Hoje nós percebemos isso aqui. Ontem, pastores, eu tentei acompanhar aí a juventude, desde o congresso, e levanta a mão, e dança para lá, e bate palma, e vem para cá. O meu corpo chegou quase no limite, com dor. E aí eu recorri ao Dorflex. Tem recurso para dor. Limite. Homens e mulheres somos limitados. E essa questão do limite provoca em nós muitas sensações. As circunstâncias da vida pode acarretar a nós chegarmos em um determinado limite, tanto físico quanto espiritual. Eu estava olhando esse texto por um tempo e comecei a imaginar como somos limitados. Qualquer coisa, às vezes, uma palavra de alguém nos afeta, deixa de cabeça para baixo. Mas nós servimos a um Deus que é ilimitado. E se eu te disser que Ele está aqui nessa manhã, você acredita? Para te dar coragem, para te dar ânimo, para te dar um motivo ainda de alegria. É culto da família, já foi orado aqui. Deus vai entrar no meio da sua família. Aleluia. E essa questão do limite é interessantíssima. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu fiquei pensando por esses dias, né? Falei, meu Deus do céu. No Congresso dos Jovens teve uma encenação que mexeu com o meu coração aqui, pastor Rogério. Os jovens encenaram capítulo 3 de Daniel. 3 jovens na Babilônia foram colocados à prova, no limite, para adorar um outro Deus. Mas eles se negam. E devido a isso, a fornalha também foi aquecida no limite, 7 vezes. Homens no limite, fornalha no limite, são jogados lá dentro. E só quando são jogados lá dentro é que Deus resolve agir. Esse seu limite vai ter um agir de Deus. Tem gente cansada já. Tem gente querendo largar tudo, pastor Rogério, mas Deus está te dizendo nessa manhã, eu estou nesse seu limite. O limite do homem não tem nada a ver com o limite de Deus. Juízes capítulo de número 6. Um homem, 7 anos sendo oprimido pelos midianitas. 7 anos, Edinho. 7 anos opressor. E Gideão está ali malhando um trigo no lagar. A palavra lagar quer dizer prensa de uva, onde se produz o suco de uva ou vinho. Ou seja, está fazendo algo para a sobrevivência da sua casa. Está malhando trigo para fazer pão, para levar o alimento para dentro de casa. Está fazendo e usando aquilo que tem com aquilo que pode fazer. Ei, eu sei que você está no limite. Está usando aquilo que você tem com aquilo que você pode, ou aquilo que você pode com aquilo que você tem. Mas deixa eu te dizer algo da parte de Deus essa manhã aqui. Deus gosta de gente assim. Deus admira gente assim, que faz o que tem com o que pode. Gideão está agora malhando o trigo no lagar. E diz o texto, Juízes 6, depois você lê, que um anjo desce lá nesse limite. 7 anos, fechamento de um ciclo. Você acredita que esse seu limite aí já está chegando no final do ciclo, irmão? E Deus vai se apresentar a você, e eu gosto da versão, pastor Anzene VI, que ela diz assim, ele se apresenta a ele, e não diz, ô homem, você está aí não, diz, guerreiro valoroso, Deus é contigo. Deus está dizendo para vidas aqui essa manhã, ô varão valoroso, ô varoa valorosa, Deus é contigo no seu limite. Você está fazendo com o que você tem, com o que você pode. Mas Deus está de olho sobre a sua vida.
É interessante que um dos grandes exemplos da Bíblia para nós falarmos de limite, entre tantos outros, seria o livro de Jó. Quantos conhecem a história desse homem? Jó está no limite, perdeu filhos, perdeu bens, está agora se coçando com um caco de telha, no limite da vida. E aí nós vamos lendo o livro de Jó, pastor Nenel, e chega no capítulo 38. E esse capítulo mexe com o meu coração também. Porque do 38 ao 41, Deus faz mais de 70 perguntas a um homem que está no seu limite. Porque às vezes nós estamos no limite, vemos um culto como esse, queremos respostas de Deus. Quantos querem resposta de Deus? E se Deus te disser essa manhã, eu não vou responder, eu vou perguntar para você. Jó, capítulo 38, verso 28. A chuva tem pai? Olha que pergunta, irmão. Ô Jó, a chuva tem pai? As gotas de orvalho, ela tem pai? Ou seja, um homem no limite. Deus não vem trazer resposta. Deus vem perguntar. É aquilo que Ele está fazendo aqui essa manhã. Ei, eu vou fazer algumas perguntas nesse seu limite. Você vai entender que eu sou o supridor da tua vida. Eu sou o controlador da tua história. Eu ainda estou no controle de tudo. Ô Jó, a chuva tem pai? Que pergunta é essa? Ou seja, Deus está dizendo a Jó, Jó, fica tranquilo, eu ainda nesse seu limite estou sobre a tua vida. Eu ainda estou sobre a sua história. E afinal de contas, por que a gente fica chegando no limite? Estou vendo gente cansada, não querendo mais nada. Tá já para, sabe? Tá mais nem aí, não sabe nem o que faz. Não sabe se fica casado, se larga. Não se sabe se põe o filho para fora. No limite. Tem gente aqui, pastor, no limite da paciência. Pastor Pedro, eu assisti agora a abertura das Olimpíadas. Eu vi uma cena da Santa Ceia que me deixou no limite da paciência com um certo grupo. Quantos viram isso? É no limite às vezes, é testando a paciência do crente. Mas existe um Deus no céu que está essa manhã aqui e vai equilibrar algumas coisas sobre a tua vida, meu irmão. Fica tranquilo, Deus ainda está no controle de tudo. Diz a isso a alguém, Deus está no controle de tudo. Às vezes Deus não vai te responder. Desculpa eu te decepcionar. Ele vai te perguntar. Nossa, que isso? Não, fizeram isso também. Chegou uns doutores da lei lá em Lucas 10 para Jesus, fazendo um monte de perguntas, interpelando, colocando ele contra a parede. Aliás, fui aconselhar esses dias, pastor. Uma pessoa falou, eu não aguento mais, eu já estou para pôr Deus contra a parede. Eu falei, irmão, misericórdia. Você vai ter um problema um pouco maior do que você está me contando. O que você está me contando é duas coisas. Primeiro, largue essa situação dessa outra mulher, comece a ser fiel na casa do Senhor, respeite a sua esposa e as coisas vão tudo bem. Agora, você querer colocar Deus na parede, você vai arrumar um problema bem maior. Sabe, Denilson? Primeiro é encontrar uma parede para pôr ele. Ai, na vassoura, camandagai. Deus está aqui nesta manhã. Tem um controle de Deus aí. Esse seu emocional, gente desequilibrada emocionalmente. A flor da pele, entrando já em depressão, cabisbaixo. Mas o Deus que controla limites está aqui nessa manhã. Fica tranquilo. Fica tranquila, meu irmão. Nós louvamos aqui, achei lindo. Castelo Forte é o nosso Deus. O hino da Reforma Protestante. Esse hino tem mais de 500 anos. Foi feito por Martinho Lutero. Foi o hino da Reforma. Estava no limite já com o clero. Compra de indulgências. Igreja vendendo coisas para adquirir pedaço do céu. Hoje em dia não é diferente. É vassoura santa. Pó, sabão em pó para tirar pecado. Nós estamos em dias complicados também, gente.
Nós estamos uns dias aí complicados também, tá? Mas Lutero se revolta, no limite. Vai lá, escreve as suas 95 teses e prega na porta da catedral. E nós somos o que somos hoje, os protestantes, por causa da atitude de um homem no limite. Você está no limite, meu irmão, Deus tem algo para você aqui essa manhã. Acalme o teu coração, Deus vai entrar nessa situação e vai te dar vitória. É interessante que eu vejo a vida de Jairo, nós já vamos para o texto, que eu não tenho tanto tempo. Eu vejo que Jairo passa por uma situação que, se fosse eu, pai de menina, e quem é pai de menina pode falar, estaria no meu limite. E Jairo decide então deixar a filha doente em casa e ir procurar Jesus. Olha que interessante isso, porque quando a gente pensa nesse texto, não é tão simples assim. Ele deixa a casa dele e pode não ver mais ou falar mais com a sua filha. A questão de Jairo aqui é muito séria. Um homem no limite, chefe de sinagoga, tem que sair e procurar Jesus. Mas ao mesmo tempo existe aí um limite. Por quê? Porque ele pode voltar. E o que aconteceu aqui foi exatamente o que aconteceu. E não ter os últimos momentos com a sua filha. E quem já perdeu gente que ama, sabe o que eu estou dizendo. Sabe que as últimas palavras de alguém, estar próximo a alguém no limite da vida dela, é muito importante para nós. Jairo sai de casa à procura de Jesus. E é interessante que ele acha Jesus, fala com Jesus, Jesus decide o acompanhar, só que no meio do caminho, naquele limite, vou para a casa dele, entra uma mulher no meio da história. Pastor, antes, se sou eu. Falar, irmã, eu sei que o seu problema é grave, mas você vai esperar. Eu estou com uma filha, eu estou no meu limite. Eu estou com uma filha morrendo em casa. Jesus não pode te atender, mas Jairo, nesse texto, fica quietinho. Jesus para, e a conversa toda, que não dá tempo hoje, quem me tocou. E aí ele continua. Quando ele sai dali, ele recebe uma notícia. A sua filha morreu. Você imagina a cabeça desse homem agora? O limite piorou. Falou, olha, se talvez não tivesse parado para atender essa mulher aí, talvez ele conseguisse chegar em casa. A cabeça começa a dar um nó, como vidas aqui que estão nessa manhã. Situações que você nunca imaginou passar, mas você está passando. Está no limite de algumas coisas. Mas Deus está te dizendo, o seu limite não é o meu limite. Eu tenho algo para você ainda, eu sou ilimitado. Então, o que nós devemos fazer, igreja do Senhor, quando nós chegamos nessa fase, no limite? É sobre isso que eu queria conversar um pouquinho aqui rapidamente com vocês. Primeiro ponto, quando a gente chega no limite, ou a vida nos proporciona situações de limite, busque intimidade com Deus. Não tem como você estar no limite da vida e esquecer ao Senhor. Jesus pega 3, Pedro, Tiago e João. Pega esse homem e vai até a casa dele. E é interessante que desses 3, ele tem mais intimidade, que é João. Ei, tem um espaço reservado na agenda de Deus para quem quer ser íntimo de Deus. Nesse meu limite, dá para ser íntimo de Deus? Eu te digo que dá. É só você focar no Senhor essa manhã. Deus está dizendo à vida, eu sei que você está passando, acho que o pior momento da sua vida, mas busque intimidade comigo. É um tempo de nós buscarmos mais de Deus, Igreja Canaã. Mais de Deus. Se nós estamos querendo ver testemunhos como gente se revelando a nós, mostrando a nós, se apresentando a nós, testemunhos chegarem aqui, é tempo de busca de intimidade com Deus. E alguém pode me perguntar, mas o que eu ganho com isso, pastor? Quem é íntimo de Deus
Pastor Rogério, Deus revela coisas. Tem episódios no Evangelho de João que não dá tempo, que só está escrito lá. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Você não vai encontrar em Mateus, você não vai encontrar em Marcos, você não vai encontrar em Lucas, mas você vai encontrar num homem que era mais íntimo do Senhor. Deus vai revelar coisas aqui para pessoas que querem mais intimidade com Ele nessa manhã. De manhã Deus te trouxe aqui nessa casa para te dizer, apesar do seu limite, eu quero mais intimidade contigo. Eu tenho um espaço para você. Eu não estou limitado à esfera de tempo, de pessoas, de circunstância para agir sobre a tua vida. Eu ajo da forma, do jeito e da hora que eu quiser. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus da história. O importante é nós termos limite e buscarmos, aliás, apesar do nosso limite, nós buscarmos intimidade com Deus. Quantos querem mais de Deus essa manhã? É interessante que quanto mais intimidade, mais Deus vai se revelar. Deixa eu contar uma experiência aqui. De um homem, não minha, de um homem. Nós damos aqui do CETEC a história da igreja. E na história da igreja, tem muitos homens e mulheres que tiveram experiências fantásticas com Deus. Apesar do limite de algumas coisas, isso para o século 21 não sei se daria. Nós estamos em outro tempo, internet, mensagem, todas as coisas rápidas. Daquele tempo não, tinha que ser busca, intimidade. E um homem decide buscar a Deus no momento adverso da vida. Eu li a biografia dele por esses tempos, pastor Anderson, chamado George Miller. Esse homem, ele se dedicou à vida para os órfãos, baseado no Salmo 68, verso 5, se eu não me engano. Deus é pai dos órfãos. Quando ele lê isso, mexeu com o coração dele, e aí ele começa então a se dedicar a sua vida a órfãos. Ele cuida até o final da sua vida de mais de 10 mil órfãos. Para vocês terem uma ideia, quem quer intimidade com Deus, esse homem no seu relato lê a Bíblia 200 vezes. 100 vezes foi de joelho. Quer intimidade? Quer que Deus se revele? Busque intimidade com Deus. E nesse livro, diz que um dia ele está cuidando dos seus afazeres. A pessoa que trabalhava com ele dentro do orfanato falou: ô senhor Jorge, amanhã não vai ter pão para as crianças. Elas vão dormir hoje, mas amanhã não tem um café da manhã. E diz o texto que ele, muito calmo, vai ali e fala: vamos orar. Eu quero intimidade com Deus, vamos orar. De manhã, as crianças começam a acordar, ele põe as crianças na mesa. E as pessoas que o auxiliavam ali ficaram extremamente preocupadas. Falou: o que vai ser? Para um adulto passa, né? Mas e para a criança? Como é que você fala que não vai ter o café? E aí George Miller sai e vai orar. Pastor Rogério, enquanto ele está orando, toca a campanha lá do orfanato. Era uma carruagem, e eles já perceberam que era da realeza. Ele é inglês, da rainha da Inglaterra. Um homem desce, muito bem trajado. Pastor Pedro diz àqueles homens: aqui é um orfanato, vocês aceitam doações? Sim. É porque o nosso pão ficou um pouco mais escuro e a realeza não quer. Vocês... Eita! Deus tem algo para quem busca. Deus tem intimidade com quem quer intimidade com Ele. Deus vai se revelar nesse seu limite. George estava no limite do alimento, mas Deus falou: vou entrar na história. E diz o texto que nunca mais faltou alimento para aquelas crianças. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Está no limite, irmão? Deus está se encostando em você. Segunda lição que a gente pode aprender desse texto aqui. Primeira delas,
Busque intimidade com Deus. Segundo, confie, diz isso a alguém, confie na visão de Jesus. É porque nós temos uma tendência de, no limite, de olhar para homens, olhar para circunstâncias. Não tem, não dá, não pode, eu não sou instruído, eu não sou capacitado, eu não consigo. Mas Deus está dizendo, nesse seu limite, confie na minha visão. Ei, sua filha está morta, Jairo. Para de incomodar. Já foi, Zé finiu, agora é só marcar o velório. Isso é visão de homem. Jesus fala, pegou 3 naquela situação, falou, vem pai, eu vou na sua casa ainda. Confie na visão de Jesus. Nesse seu limite você está confiando em quem? É no homem? É no Ministério da Agricultura? É no Ministério... Você está confiando em quem? É no cenário que está desenhando para o Brasil? Onde nós vamos ver, pastor Pedro, oh meu Deus, outra cena que eu vi na abertura da Olimpíada. Um homem montado num cavalo branco. Dizendo, agora vai chegar a paz mundial. Quem conhece do Apocalipse sabe o que eu estou falando. Mas pessoas têm os seus limites. E Deus é ilimitado. E é interessante que nós devemos ter opções na vida. Nós temos essa opção, ou confiarmos nos homens, ou confiarmos na visão de Jesus. Na visão de Jesus, para esse texto, é assim, vou fazer algo. Na visão dos homens está um caos. Não dá para fazer mais nada. Aí Jesus fala, quem disse? Eu entro e faço milagre. Sabe essa sua terra seca, que eu canso de ouvir às vezes aqui, gente, terra seca, não tem nada a ver com isso. Deus está falando, você vai ser uma fonte inesgotável ainda. Sabe aquela pessoa problemática lá de dentro da tua casa? Deus está falando, vou eu entrar, curar, libertar, transformar, e você vai ver Ele fazer a minha obra. Na vassoura, camandagai. Lá só tem uma graça de Deus aqui essa manhã, meu irmão. Deus vai mudar quadro, vai mudar situações, vai tirar a gente desse limite que você não está suportando mais. Quem disse que vai ser um caos? Quem disse que vai ser tragédia? Deus essa manhã está entrando com um renovo para a tua vida. Vai ter um avivamento aí. Pastora Ana, vai ter avivamento na vida de gente aí. Vai ter um avivamento, que Deus ainda continua sendo aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Quem disse que vai ser morte? Quem pôs ponto final nessa história? Foi você? A Adriana passou por tudo que passou, vocês sabem. Uma vez nós chegamos para conversar com o pastor, e o pastor falou, Adriana, mas por que você está assim? Eu nunca mais vou ser a mesma Adriana. E ela conta isso. Aquele homem, um homem de Deus, ele falou assim, mas quem te disse isso? Ela falou, eu mesma, eu que acho. Aí ele falou, e o que Deus acha? Mudou, Néia, a situação dela a partir daquele dia. Porque às vezes nós nos encontramos no limite. Eita, estou sentindo uma graça de Deus para falar algo para alguém aqui. Essa sua doença tem data marcada para acabar. Na vassoura, camandagai. Você está no limite, não aguenta mais. Você não aguenta mais, mas Deus está aqui essa manhã te dizendo, e estou eu entrando com cura aí, Essa tristeza do seu coração, essa depressão aí, está tirando a sua alegria. Estou chegando aí. É gente com a vida no limite, sem saber o que fazer, está num beco sem saída. E Deus está te dizendo, calma, estou no controle ainda. Tem um lugar para você, e vai de renovo. 2 Samuel, capítulo de número 10. O rei Naás, pastor Rogério,
morreu. E ele tinha feito um favor para Davi lá atrás. Agora ele morre. O filho dele, chamado Hanum, assume o trono, subiu no trono. Davi fica sabendo e mandou lá uma comitiva, Edinho. Falou, vocês vão lá, sabe, Rose, e vão prestar toda a condolência para o rei. Não. Mas ele é amonita, não tem problema nenhum. Porque ele me fez um favor lá atrás. E eu vou usar de bondade, diz o texto. Fazemos dia do bem, né, pastor Ismael? É usar de bondade. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mesmo no limite ainda consegue usar de bondade. Deus vai fazer isso com gente aqui. Mesmo no seu limite você vai conseguir ajudar a gente. E aí essa comitiva vai. O rei Naum não vê aquilo muito bem. O pai era um, o filho era outro. E eles pegam aqueles homens que Davi enviou, raspa metade da barba. Olha a vergonha, diz o texto. Cortam as roupas que apareceu as nádegas. Está no texto, 2 Samuel 10. Você imagina como esses homens voltaram. Homens de guerra, homens do palácio, barba pela metade agora e roupa rasgada aparecendo nas nádegas. Que vergonha, que limite! Só que o rei Davi ficou sabendo disso. Sabe, pastor Francisco? Ele vai, pega esses homens, e em vez de trazer esses homens para Jerusalém, ele leva esses homens para Jericó. E isso mexe com o coração, porque falou, o que vai fazer em Jericó? Não é em Jerusalém o local da adoração, o local mais alto? É que em Jerusalém tem muito religioso. Em Jerusalém, tem gente que se vê você um pouquinho mais diferente, já vai te julgar, já vai te apontar. Levem eles para Jericó. A palavra Jericó quer dizer perfume, fragrância. Subiu uma brisa, que é um lugar mais baixo. Tinha muitas palmeiras lá, subiu uma brisa. Davi fala, coloque esses homens lá. Até a sua barba crescer. Agora eles estão no limite. Não podem ser guerreiros, homens de guerra dessa forma. Mas a barba vai voltar a crescer. A barba vai voltar a crescer. Você está nesse limite hoje, mas eu quero declarar essa palavra para a sua vida e para quem está na internet. A barba vai voltar a crescer. Tem uma Jericó para você. Tem um lugar de fragrância, de perfume. Deus vai cuidar de gente aqui, pastor Anderson. Tem gente que já está aqui, ó. Está em Jerusalém, calma, fica aí na Jericó. Quando chegar o tempo certo, você sobe. Eita Deus, eu vou apanhar hoje. Você não está preparado ainda para Jerusalém. Fica em Jericó, se preparando. Irmão, quando eu cheguei aqui na Canaã, 2004, pastor, 20 anos, meu Deus do céu. Fiquei 6 anos, prestava culto, ia embora. Prestava culto, ia para casa. Até que um dia, um desses homens aqui, que eu não vou falar que é o do meio aqui, Deus usa a vida dele para falar que Deus tinha um ministério sobre a minha vida. Querido, você está te vendo hoje, mas Deus tem uma... Então você está em Jericó hoje, mas fica tranquilo, tem uma Jerusalém também preparada para você daqui a um tempo. Suporte o processo de Jericó. Barba cresce da noite para o dia? Sim ou não? Então suporta o processo. A sua barba está crescendo. A sua barba está crescendo. Deus está agindo nessa história, irmão. Essa situação não vai ficar assim. Esse limite não é seu. Esse limite é de um Deus que é ilimitado e Ele está aqui essa manhã. Fica tranquilo, a barba vai voltar a crescer. Confie na visão de Jesus. Vou lá. Deixa eu acabar o texto aqui. E ele chega, é interessante isso aqui. Porque quando ele chega, ele já pega o pai, pega a mãe, pastor, você mexeu comigo também, e fala, sai todo mundo, vai entrar só nós aqui. Pai, mãe e os 3. Edinho, se sou eu, falar, Jesus, pai, vê a filha morta, mãe, vê a filha morta. Quando ele saiu, estava com vida. Poupe ele dessa emoção tão ruim. Poupe ele desse sofrimento.
Mas quando a gente começa a analisar o texto, em dias que nós estamos no limite de encarar uma morte, Deus está falando para nós: encare esse problema de frente. Eu sei que não vai ter glória, que a gente não gosta de encarar as coisas de frente, resolver as coisas quando precisa. Deus está falando para vidas aqui. Sabe esse seu limite? Mesmo assim, encare esse problema de frente. Entra aqui, pai. Entra aqui, mãe. E aí ele diz àquela menina: quem disse que é isso? Ele diz uma palavra aramaica, porque Marcos escreve para os romanos, eles não entendiam nada disso. Talita cumi. Menina, se levanta. Eu te ordeno, se levanta. Se levante nesta manhã, você que está no limite. Você que está no seu limite, Deus está te dizendo: se levante. É para você se levantar dessa situação. E é interessante ainda que a menina, né? Se fosse eu fazendo, hein? Para fazer um filme, já pensou, gente? Jesus falar: espera aqui. Ou quando Deus, né, dá certos dons para certas pessoas que não têm equilíbrio, ia falar assim: segura aí que agora é minha hora, chegou minha vez. Fica aí, pai, fica aí, multidão. Estou entrando lá e vou sair com a menina. Dom desequilibrado. Até tem dom, mas é um pouco desequilibrado. Deus vai colocar coisas no lugar. Ele não precisa. Como é que ele diz o texto? Ele falou: não conta para ninguém isso. Eu aprendo com Jesus. Quando ele te tirar desse seu limite, não conta para ninguém, não. Fala assim: foi Jesus só que fez. Vai, deixa entre nós, não espalha isso, não. Ei, Deus está entrando nesse limite aí. É hoje. É hoje. Levanta-te. E aí ela imediatamente levanta, se coloca de pé. E é um versículo tão lindo. Eu aprendo tantas coisas com esse texto. Quando nós estivermos no limite, busque intimidade com Deus, irmão. Quando você estiver no limite, busque visão de Jesus, aquele que Ele já te falou para a sua vida. E quando você estiver no limite, encare esse problema aí de frente. Nós temos na oração, e eu vejo gente orando, falando: Senhor, vai lá na minha empresa, entra lá na minha casa, entra lá na Canaã, faz reboliço lá. E sabe que nós devemos encarar o problema de frente, se Deus quiser usar você nessa situação. Pastor Rogério já disse aqui, então eu estou tranquilo, que em situações aqui, é você quem Deus vai usar para mudar a situação. Senhor, sou eu mesmo, eu sou o problemático da família. Senhor, usa a minha vida lá dentro daquela empresa para mudar o quadro. Usa a minha vida para me mudar o meu casamento. Usa a minha vida, Senhor, para me mudar a minha igreja, ser melhor. Mas eu estou no meu limite. Mas Deus quer te usar. O que você vai fazer, eu não quero nem saber. Eu só sei que Deus vai te usar, apesar do seu limite nessa manhã. É hora de encarar coisa de frente, irmão. Sai desse comodismo, fala: o problema sou eu, o complicadinho da história sou eu, o nervosinho sou eu, o chato sou eu. Encare de frente. Pai, mãe, vem aqui. Vocês vão ver, vocês vão estar juntos, você vai estar conosco. Vocês vão ver tudo isso. Encara, irmão, encara essa situação. Para de transferir culpa. Se fosse diferente, né? Se a igreja fosse assim. Se o pastor Rogério olhasse mais... Meu irmão, a culpa não é do seu pastor, a culpa às vezes é nossa, é minha, é sua, é nossa. Deus quer mover as águas nessa casa, mas Ele está esperando a atitude nossa, irmão. Aleluia, se coloca de pé que acabou meu tempo. Quantos estão com a vida no limite, irmão? Quero orar por você hoje. Vem aqui. Vem aqui que tem mais um texto para me te dar. No limite, não aguento mais essa situação.
Vai acabar o culto, eu vou voltar para casa e vou me deparar com a situação de novo. Vem aqui, nós vamos orar. Vida no limite, querendo largar tudo. Desesperado já. Não sabe que vai pagar nem aquela dívida. Deus da história está aqui. O seu limite não é o limite de Deus. Não é o limite de Deus. Eu já contei isso, eu tenho mais uns minutinhos. Eu estava numa ocasião desempregado, que Deus falou que eu ia ficar aquele tempo para cuidar da Adriana, e a Adriana grávida. Limite, irmão! E como a gente busca Deus, né, pastores, nessa situação? E aí eu estou orando na madrugada, que nessa situação a gente busca intimidade, busca algo de Deus. Eu não sei o que foi, eu só sei que eu estava dormindo, a Adri está dormindo bem aquela noite. Eu falei, eu não vou nem levantar para orar, para ela não acordar, que ela está dormindo maravilhosamente bem. E ela passou muito mal nos 5 primeiros meses da gravidez. E eu orando aquela madrugada, eu sei que eu fui perdendo o sentido. O coração disparou, a respiração ficou ofegante. Eu não conseguia mais me mexer e não responder por movimentos do corpo. Do jeito que eu estava olhando para o teto, eu fiquei deitado. No quarto tem um abajur. Eu só sei que algo passa sobre aquele abajur e quando foi se aproximando, meu corpo se arrepiou de uma forma, mas eu escutei uma voz. Dentro desse limite que nós estava passando. Mulher, esposa grávida e eu desempregado. E aquela voz me disse assim, me aguarde 3 dias. Oh Deus. Foi saindo, eu fui retomando o sentido, a respiração foi normalizando, eu escorreguei da cama para não acordar. A Adri, fui lá para outro quarto glorificar. Sentindo uma graça de Deus aqui. Passa 3 dias, toca o telefone. E uma voz do outro lado me diz, você é o Eduardo, sou eu. Você está trabalhando? Oh Deus. Abriu-se uma porta que supriu todas as nossas necessidades. Às vezes Deus opera no limite, irmão. Às vezes você está dentro da fornalha, Ele entra lá. Quem disse que a causa de vocês vai acabar assim? Deus vai dar equilíbrio na área emocional. Deus vai equilibrar as coisas, povo de Deus. Você não está nessa manhã aqui à toa, não. Deus vai entrar aí com recursos, provisão de Deus. Jairo sai sem saber se encontrar o Messias, se o Messias era o Messias mesmo. E se Jesus poderia, pastor, antes falar para Jairo assim, eu não vou com você. Mas ele enfrenta o seu limite. Você vai encarar o seu limite também de frente. Você vai sair daqui nessa manhã, tomando posse dessa palavra. Não é porque eu estou ministrando, não. A palavra é pela palavra, irmão. Esse seu limite de que certas coisas vai acabar. Esse seu vício, enquanto eu orava nessa madrugada, Deus disse que vai acabar com o vício de gente aqui, pastor Antes. É droga, é pornografia. E eu não vou dizer outras coisas aqui por respeito a essa tribuna. A minha vontade é dizer. Mas vai ficar no limite isso aí, meu irmão. Vai acabar. Deus vai agir. Deus vai operar. Tem gente aqui desesperado, coração a mil. E sabe por quê? Você foi rejeitado, desprezado. Mas Deus ainda conta com gente assim. Deus entra em histórias assim. Ô Jairo, nem te conhecer, nem me segue ainda, Jairo. Mas eu vou na tua casa. Eu vou entrar lá. Vou pôr a mão naquela menina e vou falar para ela, levanta. O texto poderia acabar aí, mas tem o último versículo, 43. Se tivesse tirado o 42, irmão, estava tudo certo, a gente já entendeu a história. Mas aquele chega para aqueles homens e fala, a menina já levantou, dá ela de comer. Eu fiquei, sabe, pensando nisso. Oxe, né? A menina acabou de... Vai dar comida? Dá comida para ela. Sabe por quê? Amanhã tem aula, a vida vai continuar.
Quem disse que vai parar assim? A vida vai continuar. Não vai acabar assim não. Se alimente da palavra hoje, que a sua história vai continuar. Na vassoura e camandagai. Quem disse que vai acabar assim? Sem sentido. Eu estou indo lá e nada muda. Deus está te dizendo, vou entrar nesse seu limite e vou mudar isso. É necessário Ele mudar algumas coisas dessa casa. E eu gosto desse reboliço de Deus. Porque às vezes Deus te tira de um patamar, você pensa que você vai, agora cheguei no meu limite, para te levar para outro, irmão. Às vezes o que você está passando é Deus querendo te forjar um homem e uma mulher que Ele vai usar para a glória dEle. Não se prenda a algumas coisas, fique na vontade de Deus. Vamos orar? Tem alguém para Jesus nessa manhã que reconhece Ele como único e suficiente Salvador? Você entrou aqui já no limite, falou, não sei se eu fico no mundo, se eu vou para a igreja, se eu fico na igreja, se eu vou para o mundo. Eu vou para a igreja, mas tenho desejo das coisas do mundo. Você deixou a casa do Pai, de repente, por algum motivo, decepção com pessoas, porque Deus não decepciona ninguém. Mas hoje Ele está aqui te dizendo, olha, eu sei que você está no seu limite, mas o seu limite não é o meu limite. Tem alguém assim? Levanta a tua mão que a gente quer te conhecer. Aleluia. Tem alguém nessa manhã que quer reconciliar com o Senhor? Se tiver, levanta a sua mão para me te ver. Eu já estou no limite da visão, né? A idade vai chegando, a gente já não enxerga tão bem. Se não tem, que Deus te dê uma outra oportunidade. Vamos orar? Está no limite por quê? Você conhece o seu Deus, que Ele é capaz de ressuscitar a gente. E se Ele é capaz de ressuscitar a gente, essa situação sua não é nada para Ele. Aonde a morte, Ele chega e diz, vai ter vida. Aonde tem tragédia, Ele fala, vai ter recomeço. Aonde tem decepção, amargura, Ele é capaz de chegar e falar, vou transformar essa história. Vou escrever em páginas novas, cada capítulo ainda da tua vida. Você vai ter um motivo de alegria ainda. João capítulo 2, o vinho acabou. O casamento não ia acabar não, gente, só ia acabar a festa. Uma decepção, chegou no limite, acabou. Mas Jesus está na casa. Ele ainda transforma a água em vinho, só para tirar um sorriso do lábio de gente. Imagina a alegria daqueles noivos, pastor Anders, sorrindo. Sabe, pastor Rogério? A festa vai continuar. Ei, a festa vai continuar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, essa manhã. A Tua palavra, ela foi ministrada, Senhor. Eu sei que tem pessoas que estão no limite da vida, por as situações que enfrentaram, Senhor, que vem enfrentando, por decepções, por calúnias, por ser mal interpretadas em determinadas coisas que falaram, Senhor, que fizeram, Senhor. Às vezes nós chegamos no nosso limite, Senhor. Mas o Senhor é o Deus do impossível ainda, Senhor. O Senhor age na história. O Senhor ainda transforma, cura, liberta. O Senhor é o Deus, Senhor, que é capaz, Senhor, de transformar água em vinho, Senhor. Senhor amado, entra em situações, entra em corações, muda quadro, reverte história. Faz o Teu querer aqui nesta manhã. Renova esse irmão, renova essa irmã, que ele saia daqui tocado pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável, Senhor, esteja sobre a vida dos Teus filhos. Continue dando um motivo de alegria, de sorriso, capacitando, Senhor. Nada está perdido, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor ainda age, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda transforma situações. Senhor, o Senhor é o Deus presente no dia de angústia. O Senhor é Deus presente em dias de aflição. Senhor amado, arranca todo esse medo. Senhor, esse coração tão abalado, essa vida dizendo que não dá mais, está triste por essa situação, está deixando até de orar, de buscar a Tua presença, não consegue te sentir mais, mas o Senhor está aqui com os braços abertos dizendo, você continua sendo meu filho, você continua sendo a minha filha, vou entrar no meio da tua história, vou transformar essa situação, e meu nome vai ser glorificado.
Eu estou no controle da tua história ainda. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos recebem essa palavra no coração? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pode tomar seu assento, meu irmão.